nós estamos todos com o carro a 100 km por hora descendo. Nossos pensamentos já estão formados com crenças limitantes, né? Então, tudo que a gente decidir, você que está escutando esse vídeo, está vendo esse vídeo agora, tudo que você entender do que eu estou falando ou não, tudo que você aceitar do que eu estou falando ou não, tem a ver com essa padrão mental, com essa crença que foi programada em você, né? Isso não é feito por maldade por ninguém, seu pai não é mal, ninguém faz isso por maldade, a gente faz isso com a pessoa, né? Nós não vamos entrar nesse vídeo, nesse detalhe, mas tem a lei da influência. Qual que é a lei da influência? Todo mundo que vive e tem consciência influencia uns aos outros. Nós estamos constantemente sendo influenciados e estamos constantemente influenciando os outros. Isso não tem como fugir disso aí. Todo mundo que está encarnado nessa terra está passando pela lei da influência, né? E se está sendo influenciado, está sendo gravado algo no subconsciente, na mente inconsciente. Se está sendo gravado algo nessa mente inconsciente, onde se formam os hábitos e os vícios, é lógico que nós vamos ser condicionados a tomar decisões que tenha essa base, esse padrão mental, esse padrão de informação, né? É como se fosse um looping, é um vício mesmo, você não consegue escapar. Como escapar disso? Fazer uma nova reprogramação mental, né? Eu costumo falar que assim, eles falam muito em poder mental, né? Tem poder da mente, tem habilidades. É lógico que a gente sabe que tem as habilidades psíquicas, né? Tem o poder da telepatia, tem a mediunidade, tem vários outros aí que nós vamos entrar nessa questão. Mas o que eu quero tocar aqui é o poder da mente no sentido de fazer a gente agir de uma maneira correta para que a gente tenha sucesso. Eu não estou aqui para falar que o poder da mente pode levantar objeto, pode incorporar espírito, pode fazer isso. Isso cada um é questão de crença. Então nós estamos falando em relação à objetividade de se ter uma mente subjetiva, de se ter algo interior além do nosso corpo físico, mas que também é palpável de certa forma, pelo intelecto, que a gente possa utilizar esse poder. Isso também é um poder mental e talvez muito melhor do que qualquer telepatia, qualquer outra forma psíquica ou parapsíquica, assim falando. Né? E é uma coisa simples, porque não tem muito o que estudar. Né? Quando a gente fala em poder da mente, o que é que nós temos? Nós temos que primeiro olhar para a gente mesmo. Como que a gente se constitui? Como que constitui o nosso ser? O nosso ser constitui primeiramente de um corpo físico, né? Isso é simples e fato. Temos os 5 sentidos no corpo físico. Isso foi ensinado para a gente desde que a gente sai da barriga da nossa mãe. Então a gente é ensinado a usar os 5 sentidos e a tomar decisões pelos 5 sentidos. Então isso já começa aí o padrão mental nesse sentido. Só que o que acontece? Quando você começa a observar mesmo, você começa a perceber que você não é só esse corpo físico. Que tem algo por trás deste corpo físico. O que faz esse corpo físico se mover, se movimentar, o que faz esse corpo físico tomar certas decisões, estar em tal lugar, comer tal comida, tomar tal atitude. Então foi se aprofundando nisso. Então se a gente começar a observar que nós somos algo a mais do que esse ser físico, do que a atitude de estudar, de se relacionar, de trabalhar, e que tem um ser dentro da gente que quer trabalhar, que quer se relacionar com a vida, então a gente começa por aí. Esse ser interior, como ele se expressa? Uma coisa simples, gente. Imaginação, pensamento. Se você observar a primeira lei de Hermes Trismegistus, o que é? Tudo é mental. O que significa isso? Que a gente se expressa pela mente, a gente se expressa pelo pensamento. Não é que a gente seja esse pensamento, mas se você observar os seus próprios pensamentos, você consegue observar que os seus pensamentos têm a ver muito com o que você acredita da vida. Todos os seus pensamentos têm a ver com o que você acredita da vida. Isso é uma coisa muito simples e fácil de ser entendida. Quando você começa a observar. Se você vai numa reunião, se você tem uma reunião ou uma entrevista de emprego, se você está pensando que não vai dar certo, por que você está pensando que não vai dar certo? É porque no fundo você sente e acredita que não vai dar certo. Então você começa a entender por essa simples comparação que qualquer pensamento que você tenha, tem a ver com aquele padrão mental, com aquela crença, com o que você acredita por dentro.
Então a gente começa a entender a importância dos pensamentos. Não pelo poder. O pensamento em si não tem poder nenhum. Né? Ele por si só não tem poder. A imaginação por si só não tem poder. Certo? O que tem poder é o que está por trás do pensamento. É a vibração que você coloca no pensamento. Né? Como é que você sabe os pensamentos que têm poder na sua vida? É aqueles que te trazem emoção. O que é emoção? Sentir medo, sentir raiva, sentir rancor, sentir desentusiasmo, preguiça, ou entusiasmo, vontade de fazer algo. Isso tudo é emoção, isso tudo vem de dentro. E quando você começa a perceber que essa vontade ou não de fazer algo tem a ver com o pensamento que você está tendo na hora, você começa a entender esse mecanismo todo do seu interior, que é simples, né? Vamos ser bem básicos nisso. Então, na verdade, a gente tem os pensamentos dentro da gente. Esses pensamentos são pensamentos fracos, quer dizer, pensamentos que começaram agora, pensamentos novos, estão sendo implantados agora na gente. E tem pensamentos muito fortes, que já estão com a gente há muito tempo. Então, você começa a entender que pensamento é familiaridade. Né? O que significa isso? Os pensamentos que vêm para você são os pensamentos que é mais familiar a seu tipo de pensar. Né? A lei da atração, ela começa, e a base toda dela é no pensamento. O pessoal acha que a lei da atração é atrair pessoas ou atrair objetos. Não, ela começa no seu interior. A lei da atração, ela funciona primeiro no nosso cérebro, na nossa mente. Ela começa primeiro com o pensamento. É um pensamento pequenininho e sem poder. Você pensa nele 2 vezes, ele se torna mais poderoso. 3 vezes, 4 vezes. E isso vai tornando tão grande o poder que chega uma hora que ele é gravado dentro da gente, no nosso inconsciente. Naquela hora ele se tornou o nosso padrão mental. Né? Então nós somos feitos desse tipo de pensamento. Né? O que a gente pensa no nosso dia a dia, as nossas ideias, as nossas vontades, tem a ver com as nossas crenças, no nosso fundo. Né? Lá no fundo da nossa mente inconsciente. Né? Nós temos o sentimento. O que é o sentimento? O sentimento é uma resposta ao seu pensamento. Né? O sentimento é uma resposta ao alinhamento do seu pensamento com a sua crença. Né? Você tem um pensamento. Você acredita nesse pensamento. Você acredita que esse pensamento é real. Se você acredita que esse pensamento é real, essa união do pensamento com a crença, com acreditar que esse pensamento é real, provoca uma emoção na gente. Ou uma emoção de medo, se for um pensamento e uma crença ruim, ou uma emoção de muita alegria, se for um desejo e uma crença muito boa. Né? A emoção, normalmente, ela age numa mente inconsciente. Né? Ela está dentro da gente, a gente não tem percepção da emoção que a gente tem, porque a gente está tão focado nos nossos 5 sentidos, na nossa mente objetiva, no trabalhar, no racionalizar, no estudar, que a gente não tem percepção da nossa emoção. Mas ela é perceptível. Se você olhar para dentro de si mesmo e se perguntar a todo momento como eu me sinto, você consegue ter a percepção da sua própria emoção. Né? É quando a gente fala que a emoção passou a ser um sentimento. Né? Que o sentimento nada mais é do que a percepção consciente dessa vibração, da emoção. Né? Fala-se muito em controle emocional. Não existe controle emocional. Ninguém consegue controlar as suas emoções. Isso é impossível. Você consegue fazer alguns minutos do seu dia a dia, mas isso é impossível. O que a gente consegue fazer é controlar as nossas crenças. Nem os nossos pensamentos a gente consegue controlar. Olha que interessante. A gente é composto de pensamentos e emoções. E a gente não consegue controlar nenhum diretamente. O que a gente consegue fazer é controlar os nossos hábitos pelas nossas escolhas e decisões. Olha que interessante. No final a gente vai rodar, você vai aprender, e você vai ver que no final a sua decisão e a sua escolha no agora, no atual presente, neste momento, é o que está fazendo gravar a sua mente inconsciente, é o que está fazendo ela retornar como dado para você, é o que está fazendo você tomar novas escolhas e decisões. No final você escolhe, você aprende que o único poder que você tem, e talvez o maior poder de todos, seria tomar decisões e se manter naquelas decisões tomadas.
fazer suas escolhas e se manter naquelas escolhas, ser decidido no que você decidiu acreditar. Porque só assim vai chegar ao ponto que o seu novo hábito vai ser formado, né? Nossa mente consciente não consegue ter vários hábitos da mesma ideia. Então, o que acontece? Quando algum hábito de alguma ideia é substituído, esse novo hábito toma poder sobre o velho hábito e ele torna-se seu padrão mental, né? Nós podemos usar isso como uma coisa simples na questão da alimentação. Você pode ser viciado em qualquer alimento que você quiser no mundo. Como eu sei que qualquer pessoa pode ser reprogramada mentalmente para ter uma alimentação saudável, se você passar por algum trágico problema, ou se você imaginar que a sociedade está passando por uma crise, onde você só pode comer verdura, o que você vai fazer? Com o tempo, é lógico que inicialmente vai ser muito difícil, porque você vai estar pensando, você vai estar tendo ideias, você está imaginando, você está criando um desejo ainda do hambúrguer, da carne, alguma coisa nesse sentido. Né? Isso vai ser lembrança, você vai estar ativando essa lembrança, então está ativando um desejo, você vai estar sofrendo. Mas com o tempo, você vai comendo verdura, você vai adaptando aquela nova realidade. Por quê? Porque você não tem escolha. Como você não tem escolha a ser feita entre carne e verdura, você se adapta à verdura. Aquilo vai ser sua nova programação. Com o tempo, acabou. Você não vai ter mais nem necessidade mais da carne. Então isso é uma programação mental de uma forma extrema, lógico, né? Eu estou usando aqui um analogismo de uma forma, um simbologismo para poder explicar, né? Uma forma mais simples como que se funciona a programação mental. Porque na verdade, no fundo, nós estamos sendo programados mentalmente 24 horas por dia. Não existe uma hora que a gente... Existe na hora que a gente está dormindo, na hora que a gente dorme ou na hora que a gente medita. Nessas 2 horas a gente para de ser programado mentalmente, né? São 2 horas que a gente tem poder sobre nós mesmos. O resto do dia, ou a gente está se programando ou está aceitando que outros nos programem. É por isso que publicidade é tão cara, né? É por isso que o marketing é tão caro, né? É por isso que o marketing dá muito dinheiro. Porque são programações mentais, né? Entende, gente, que vocês não precisam entender nada sobre mente. Nada sobre pensamento, emoção, sobre inconsciente, você não precisa aprender nada sobre lei da atração, nada sobre isso. O que você tem que entender única e exclusivamente é: agora, nesse exato momento, você está sendo reprogramado.